Senhores, então vamos lá, gravar um videozinho para vocês. Então aqui só deixei rodar o PHP Info aqui para vocês verem, né, 8.3.21. É a versão que eu desenvolvi, né, mas eu já testei na 8.4 e foi tranquilinho. Então aqui tem praticamente tudo que tiver que estar habilitado, está habilitado aqui. Depois também vocês podem testar em outras versões. Então vou tirar o info aqui só para mostrar esse tema aqui. Se quiserem o tema, eu posso enviar junto, né? Os diferenciais desse tema que vai ter a questão de contraste aqui, né? Isso aqui para a questão de daltonismo, pessoas com baixa visão, né? Então, já é testado para acessibilidade, tem notas de acessibilidade bem alta já. Eu acho que é 100%, se não me engano, as notas que eu tenho. Aqui para aumentar, diminui zoom, se quiser aumentar por aqui, né? Então, as pessoas que... E aqui, restaura o zoom, e aqui, contraste e restaura as cores aqui. Desse lado também a gente vai ter a parte de libras. Também não vou gastar muito tempo aqui, seria só para mostrar, né? Tu seleciona ali o texto e ele já vai ler aqui para ti. Vou pegar um textinho menor aqui. Ele já começa a ler ali. Dá para trocar o bonequinho, dá para fazer isso. Isso aqui é uma API do próprio governo que está implementada aqui. Também iria junto aqui também essa questão de multilanguage, né? A questão de tradução simultânea. Essa tradução também ela não é só de front, né? Tipo, quer dizer, ela não é só do layout aqui, ela pega também na questão de semântica, né? De SEO. Ele vai pegar o SEO no idioma que está colocado, né? Em inglês. E dá para colocar todas as outras todos os outros idiomas através das bandeirinhas assim, ou através de um list aqui, né? De uma lista suspensa aqui e selecionar qualquer idioma do país. Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu tenho uma parte de produtos. Não é um e-commerce isso daqui, são só produtos. Então, aqui as categorias de produto. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Que, às vezes, quando tu troca aqui o idioma, pode ser que dá uma mexidinha no CSS. Às vezes cola um caractere no outro aqui, mas não é isso que tinha acontecido. Então, tem a parte do blog. Nesse site aqui tem um blog já com um suspenso ali. Vai ter as categorias aqui, vai ter o arquivo mensal aqui, então quando tu faz a busca ele vai pegar lá a pesquisa e vai pegar o mês. Lá no relatório de pesquisa ele vai aparecer, aqui está mês 3, vai aparecer o nome do mês lá. A parte de materiais também, tem toda a parte aqui de landing page. Esse daqui está levando para o RD. Então, tem as landing pages nativas. Essa daqui é nativa da plataforma. Então, basta selecionar aqui os dados, fazer o preenchimento, vai levar para uma thank you page, vai fazer o download, vai guardar esse lead dentro da plataforma. Então, essas apps que estão nesse sistema aqui, dá pra gente enviar junto. Tem algumas que eu posso mostrar depois, mas o foco principal não é isso, tá? Se quiserem o tema, eu mando junto o tema. E aqui tá, então, a minha dashboard, né? Vamos fazer o login. Logado então na plataforma, então a gente vai ter aqui uma dashboard e aí a estrutura do WC manteve exatamente a mesma, assim a questão de como criar os módulos, como fazer o que você já conhece, né? Então a questão de configurações aqui também, isso tudo manteve exatamente igual. Então eu mantive toda a compatibilidade com o WC para facilitar a vida da galera que querem somente implementar o 8.3, mas querem poder migrar os seus módulos para cá, né? Porque se eu acontecesse, eu mudasse muito a estrutura, ia descaracterizar muito o WC, né? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que está a estrutura de códigos. Vou dar uma mostradinha na árvore. Project Tree. Não, esse aqui é o gerador da árvore. Aqui como é que está estruturado a árvore do projeto, né? Essa pasta laudos aqui não vai... Isso aqui dá para deixar habilitado, mas é algo peculiar desse cliente. Então, app
ter a config, um ponto .env aqui onde está as configurações, a agência, são as configurações da agência, do cliente e a config geral. Isso aqui era a configuração inicial quando eu comecei o update, né? Então tem alguns ajustes aqui, foi por questão de segurança foi ajustado isso daqui. Mas a estrutura é mais ou menos parecida, tem algumas helpers além, né? Dat helper para lidar com data, eu deixei separadinho, todas as funções de data. E aí segue a estrutura aqui, que mais ou menos já era do WC. Então vamos dar uma olhadinha aqui, API, não tem nada, só tem aquela integração post lá. App, aí aqui a gente tem um error handler, um Bootstrap error handler, que é só mais para a parte dev mesmo, né? Para a gente gerar log. Em produção ele gera log, em dev ele mostra o erro em tela. Né? Então, como mostra, uma personalização do gatilho de erro que a gente tinha estava tudo num config antes, né? Então agora está tudo separadinho, cada coisa no seu lugar. Isso está relacionado à PSR, então o sistema todo está dentro da PSR, dentro de todas essas PSRs. Tem a questão de compatibilidade também com plataforma, com PHP 8.3, todas essas questões ali eu posso mostrar mais na sequência, e isso vai junto aqui um arquivinho aqui, um .json, aqui composerdev.json, tudo que precisa, se caso vocês forem atualizar outro módulo por conta, né? E o que está rodando hoje, né? O que precisa para o projeto. Hoje a gente tem aqui o PHP Myler está atualizado, ele usa o php.env e ele usa com base no PHP 8.3. Se eu fosse atualizar para outra linguagem, eu atualizo aqui também. Se caso teve atualizações dessas outras bibliotecas aqui, ele já atualiza também. E aqui embaixo está a parte de onde tu testa e vai ver se de fato existe compatibilidade, né? O PHP Hector, o PHP Stan, o Stan Stencil Staler, o Strict Hulls e tudo isso aqui. Daí aqui tem atalhos para execução, né? Então se eu executar um PHP lint ali, ele vai fazer uma listagem, né, para ver como é que se está compatível, né? Ele vai varrer todas as pastas e vai ver a compatibilidade. Aqui tem PHP Unite, né, Test Unite. Tudo isso daqui não está ativo agora, tá? Então isso daqui, caso eu quisesse deixar isso ativo para mim testar a ferramenta, aí eu pego esse código que está aqui no JSON e jogo ali no meu composer.json aqui e dá um update, né? Aí só pega aquele cara lá e joga para cá e dá um install aqui, um update, ele já vai instalar todos aqueles plugins e bibliotecas ali, sabe? Então isso funciona também muito bem no PHP Storm, tá? Eu fiz pelo PHP Storm, mas também funciona no Visual Studio, no VS Code ali. Então esse Bootstrap aqui só tem o error handler e aqui está o nosso config, então a gente tem agora um .env, que é onde está as configurações da aplicação, configuração do banco de dados, configuração de e-mail. Algumas estão aqui e aquelas que não era tão questão de segurança, não fazia tanta diferença, algumas estão direto no config mesmo. Então, agência vai ser os dados da agência, né? Então, agora está declarado dessa forma, tudo com os strip types, está tudo habilitado. E aqui a gente tem um array que retorna tudo o agência, né? Ele só tem um return, eu chamo esse arquivo e dou um return nele e eu já tenho aqui no caso as minhas constantes, né? Cadastradas aqui. O Bootstrap aqui então só vai consumir o config loader, né? Ele vai carregar, ele vai dar um declare strict types, todos os arquivos, a maioria deles, né, vai estar com strict types, com a questão de tipagem habilitada. E essa questão aqui dos namespaces, né? Então use app config loader, né? Então ele está nesse namespace, no namespace app, na pasta config, e ele vai buscar o config loader, ele tem um config loader boot, ele vai dar um boot nesse cara aqui, tem uma classe aqui, né? Essa classe aqui que faz todas as configurações. Então tem coisas que ela vai consumir direto daquele .env, tem coisas que eu posso mexer na própria classe aqui em questão de configuração, né? Questão de config load, que ficou tudo separadinho. Então, no caso, define agência constantes. Essa classe que vai definir as constantes da agência, né? Ele vai consumir aquele arquivo lá e vai definir as constantes. E assim com os demais arquivos. Tá, o client, define client constants, então, e aqui define base paths, né? Os caminhos para se for localhost ou se estiver em produção. Então é aqui que tu troca daí.
Antes a gente trocava lá no config, né? Então agora tu troca aqui e a partir daqui ele vai gerar um constante stub aqui que é para tu consumir na aplicação, né? Mas por questão de segurança, esse constante stub é só tipo uma máscara, né? Ele funciona como uma máscara para mim consumir as minhas constantes pro autocomplete, na verdade, né? De certa forma, a função dele é só facilitar o autocomplete da plataforma, da IDE. Mas tudo está cadastrado por aqui. Então, aqui eu define admin default. Aí, então, aqui tem o mail, a parte de mail que dá para consumir de lá ou digitar direto na mão aqui. A última vez até eu tinha digitado direto na mão, no caso desse cliente aqui. Mas eu posso consumir do .env ali, né? Posso consumir desse cara aqui, daqui. Posso consumir daqui, as configurações. Então, eu acho que aqui ficou claro. Então, tem esse .env aqui que dá para colocar tudo que for config para cá. E daí tu oculta esse arquivo para ele não ser acessado de fora, né? Não permitir que esteja um acesso externo. O constante stub, então, é aquilo que eu falei, ele só serve como uma máscara para deixar minhas constantes visíveis para o autocomplete da aplicação. Isso daqui até está para ignorar, é um file que é ignorado pelo PHP CS aqui. Então, quando eu estiver mapeando essa questão de compatibilidade aqui, esse arquivo vai ser ignorado, porque de fato ele não está dentro do que a gente quer de PSR, né? Ele só funciona como uma máscara para o autocomplete da aplicação. E como é que gera esse cara aqui, né? Esse constante stub é gerado como? A gente tem um arquivo, um bin aqui, e a gente gera ele, dá para gerar manual ou dá para deixar ele como uma cron, né? Ó, generate content stubs. Se eu executar esse arquivo aqui, né, ele vai buscar dentro do meu config todas as constantes que tem e vai gerar aquele stub ali para gerar uma máscara. No caso do PHP Storm, dá para executar por aqui, ou ali como Shift R, ele vai rodar, ou direto via terminal. Posso chamar no terminal esse cara aqui, dar um Enter e ele vai executar. Então, se eu rodar ele agora, aqui ele vai rodar no terminal, aqui ele diz, ó, process finished com exit code. E aqui ele tem um stub gerado. Daí ele gera e salva na pasta, ó. Então ele sobrescreve o arquivo, né? Ele sobrescreve aquele arquivo lá que está config constant stub. Ele, quando tu executa esse cara aqui, ele sobrescreve. Então não mudou muita coisa aqui, tá? Então aqui tem um legacy error handler também, se tivesse algum erro. Isso aqui na verdade dá para excluir, porque eu tinha deixado aqui que era o antigo do WC, parecido com o antigo, né? Foi também ajustado. Mas ele dava aquele alerta com o trigger close aqui, né? Então, que a gente manteve só por uma questão, se tivesse algum erro ainda nesse formato dentro do sistema, ele não vai quebrar. Aqui que mudou bastante agora nessa pasta com, né? Então, tudo que for o nosso CRUD ficou dentro da com, aqui tá? Então, create, read, update, delete e a com. A com é a classe de conexão com o banco, então já está com strip types, namespace appcon, ele usa o .env, né, porque ele consome de lá os dados, usa PDO exception, então está tudo de acordo com as PSR aqui em questão de namespace, né, e functions também, se ele usa alguma função, as funções que usa nesse arquivo, elas aparecem aqui em cima, então fica tudo muito fácil de ler o arquivo, né, tu sabe, olhando aqui, tu sabe quais são as constantes do PHP que foram usadas, então foi usado printf, isString, define e constant foi usado. E o que foi usado também? Foi usada a classe PDO, PDO exception e a .env, tá? Tá com tipagem ativada e o .env então ele está emulando, né? Ele dá um imutável, né? Ele consome o config load lá, ele carrega os dados lá e dá um load e daí vai fazer a conexão normal aqui, né? Aí também isso aqui foi atualizado, não é a mesma, as configurações são obtidas das variáveis do ambiente carregadas no arquivo. Então o método responsável por estabelecer a conexão, esse método ele vai conectar e tá bem documentadinho aqui, eu acho que não tem problema, ó, criando a instância da conexão, lançando a exceção detalhada de erro. A questão de tratamento de erros também foi todo remodelado, então para trabalhar com try-catch sempre. E esse wake up aqui eu vi que no PHP 8.5 ele já está fora, mas ele é o método privado para prevenir deserialização e aqui para prevenir clonagem dessa classe, né? Então ele não permite. Então a nossa create, vamos ver como é que ela ficou.
Então, também está documentadinho aqui tudo que ela utiliza, né? PDO exception, PDO statement e as funções, array case, count, implode, reset, return, sprintf. Essa questão do sprintf que ela está em relação à PSR também, né? Então, do jeito que estava antes, a PSR não passava na PSR. Tá? E agora tá, praticamente todo o sistema está rodando com essa questão do sprintf. E aqui tem a function trigger error também. Então, minha class create vai fazer toda a parte de criação. Aqui não mudou muito. O que mudou foi a questão de PSR mesmo, né? Aqui de ser em camel case. Então, antes era diferente como escreveu. Acho que começava com maiúsculo, era stutter case, eu acho. Agora então tá tudo camel case. Então eu executo o cadastro. Não mudou muito a estrutura, só o que era necessário para passar nas PSR e para compatibilidade, né? Então, se vocês olharem aqui, vai estar meio parecido com o que era antes, porém tem algumas particularidades. Eu não vou explicar detalhes aqui como é que é, mas não tem mistério, tá? Explicado aqui. Obtenho o PDO, prepara a query, a reads também, então ela fica aqui em cima, né, da classe, tudo que foi usado de função nativa do PHP para a criação das classes e o que foi usado de dentro do namespace com aqui, né? E as PDOs, né? Que também são nativos do sistema. Então vai ter o construct, vai ter o link result, tudo manteve praticamente essa questão do que a gente tinha antes, né? Então tem alguns métodos novos, tipo sanitize place array, tem sanitize value, tem alguns métodos novos, mas os normais, aqueles lá que existiam, continuam executando. Então, questão de compatibilidade não vai mudar muito. Tu vai só precisar atualizar no teu aqui set query também para mostrar a query como é que ela está sendo mostrada, né? Às vezes a gente tinha necessidade de ver a query, né, sendo executada, o que estava de fato executando. Então o update também vai seguir a mesma lógica, tá? Não vou entrar muito em detalhes. Então o CRUD aqui mudou bastante, então as classes foram todas reestruturadas para atender PSR. Aqui na helpers a gente tem algumas helpers novas, tipo essa aqui é só uma classezinha, acabei deixando ela separada, né? Final Class R, que é só para trabalhar com array, com explode array e unifica array. A classe check, daí sim, ela é essa aqui, ela é a maior que a gente tem de helper, né? Que era check que a gente já tinha, então mantive aqui bastante coisa dentro dela. Então aqui vai ter as funções que estão sendo usadas nela. E do que foi normalizado, né? Então, e-mail, CPF, aqui para isso aqui não lembro se era nativo do WC ou era só meu, né? Mas é aqui uma classe de validação de CPF, validação de CNPJ, para validar CNPJ, data de nascimento aqui, public function date, então ele converte uma data desse padrão para um padrão hora com horas, né, para esse padrão aqui. Então ele normaliza para cadastro no banco, né? Então quando eu quero cadastrar, só chamo essa static function date aqui para passar para o banco. Words, essas aqui eu acho que já eram nativas. A chars já era. YouTube Thumb Array, esse daqui ele vai pegar a thumb do YouTube, retorna o URL da miniatura do YouTube para a ID informada. Que eu tenho nesse sistema aqui, eu tenho a questão de o cliente tem canal no YouTube e ele quer às vezes publicar os vídeos do YouTube no site. E aí se ele não bota uma thumb, ele vai lá através dessa function aqui, ele vai buscar essa thumb do YouTube, né? Ele vai trazer a thumb lá direto desse caminho aqui do YouTube, né? E tu vê que aqui a gente tem o return com o sprintf, né? E os %s fazendo a substituição. E aí então essa só traz uma thumbzinha do YouTube para o vídeo. YouTube Video ID, então aqui ele trata o vídeo se a pessoa colocou com o sem arroba, normaliza o identificador do vídeo, aceitando o URL completo ou apenas o ID bruto. Então lá no módulozinho do YouTube, se a pessoa colar o URL inteiro do YouTube, ele vai tratar isso, né? E se colar só o ID bruto, ele vai pegar só o ID. Então é uma questão de só para evitar erro do usuário, né? Então, What Messenger, isso aqui então trata para a mensagem do WhatsApp, monta um link do WhatsApp com a mensagem pré-preenchida. Então, tu pode chamar a function aqui, tu vai passar o
phone number, e tu vê que tá tudo tipado, né? Agora eu tinha esquecido de falar. Então tá com tipagem, né? Ó, tudo ó, string e o return da function, né? O que ela retorna. Todo o sistema tá dentro desse padrão, tá? Então passou o número, passou a mensagem e ele vai retornar um string. E aí o return, quando for uma string, ele vai ser sempre dessa forma, né? Pode usar a AWE ou a API WhatsApp.com aqui, mantendo o formato que você usou no último exemplo. Então, aqui eu prefiro... por que é preferível usar a API WhatsApp do que o WA.me? Então, tem uma regrinha para isso, tem algumas coisas que às vezes não funcionam perfeitamente, tá? Então, a API oficial é essa daqui, API.WhatsApp, aquilo lá, tipo, é um alias, né? Então, eu prefiro usar dessa forma. Safe URL Encode aqui para encodar o URL, né? Então, faz todo o encodamento de URL, insere o UTF-8, já aplica o UTF-8, então essa classe ela vai, às vezes é consumida pela outra. Salutation, aqui é, no caso de e-mail, para dar bom dia, boa tarde, boa noite para a pessoa, então às vezes quer mandar um e-mail, quer dar boa tarde para a pessoa, bom dia, boa noite, né? De acordo com o que ela recebeu o e-mail. São coisas minhas aqui que... New Pass, então essa aqui já tinha. Switch on off é para aquele botãozinho de liga desliga, né? Então tem uma check que faz. Então tu chama check, switch on off e tu vai passar os parâmetros name, o status do botão, né? Esse botão geralmente ele é on off, né? Ele é 1 ou 0. E a legenda seria a legenda do botão e o default é on off, né? Mas daí tu, se caso tu quiser trocar, tu chama a string on off e tu consegue personalizar o botão e ele vai colocar esse botão em tela, né? Fazer o card button, também renderiza o botão utilizando cartões. Bom, aí vai ter várias outras, né? Tem tipo essa get capitalizing do PHP também, tem isso aqui eu tenho um tratamento de texto também em JS, clear number. Então vai aqui algumas coisas novas aqui, né? O get level veio parar para cá também, tá? Antes isso aqui ficava lá no config como todas aquelas funções que ficavam perdidas abaixo do config vieram para cá, tá? Vieram para check aqui. Então get mail user, get level, Ajax erro também tá aqui, ó. Então agora virou o que mudou na verdade foi a questão de PSR, né? Ficou camel case, mas a função praticamente é a mesma. E aí está sendo tratada também essas questões aqui com o sprintf para ficar tudo dentro da PSR, né? Então, tem a classe erro ainda nativa, né? Eu mantive as duas, né? Na verdade não precisaria das duas aqui, uma só. Geralmente eu uso o Ajax erro, mas se ainda tivesse enquanto eu estava debugando o sistema, né? Então eu tinha essa erro também que praticamente ela é praticamente igual a outra. Muda um pouquinho. Tem alguma coisa aquela lá é com o Ajax e essa aqui sem, né? PHP erro, esse PHP erro não está usando em nenhum lugar, porque daí a gente usou lá naquele Bootstrap error handler aqui, então usou aquela lá. Get met levels, que seria isso aqui é algo meu também, uma function que o nível de materiais, aqui questão de meses. Bom, não vou ficar, ela é bem grandinha, tá? Então tem a date helper só para tratar data, então data no padrão ISO, né? Então passou que tu quer ISO, to timestamp ou RFC, human, né? Que seria algo humanizado, ou seja, para escrever por extenso, isso, né? Human com time, half time, né? E aí from MySQL para gravar no SQL também a data, então pode usar aquela outra funçãozinha date que já tem na helper ou pode usar tudo dessa date helper aqui da Google, class Google APIs. Deixa eu ver do que é isso daqui. Eu acho que é da questão da tradução simultânea aí, se não me engano. Acho que é isso. Instagram, esse aqui não foi modificado. Acho que foi só ajustada para o novo padrão, mas nem estava. Isso aqui eu ajustei todas as classes para o novo padrão, mas isso aqui eu já nem estava usando, é para consumir o Instagram dentro do site, né? O sitemap também ele deu uma mudadinha, mas ficou dentro de PSR também, então com todas as functions ali. E tudo certinho aqui, como é que tem que funcionar.
Aqui na Models a gente vai ter a e-mail. Também a diferença agora que ela usa ele consome da vendor o PHP Miler, né? Não usa mais aquele PHP legado ali dentro do sistema, né? Então aí vai ter todas as funcionalidades aqui, mas o modelo de envio ficou exatamente igual, tá? Não mudou. Então funciona mais ou menos da mesma forma, usa as mesmas funcionalidades aqui para enviar o e-mail, né? Construct, PHP Miler, get, set. Instant Articles, não usamos. O Pager, a classe de paginação. Também teve alterações, né? Todas as classes foram mudadas, tá, pessoal? Mas mudadas o quê? Adaptados para PSR e para funcionar dentro do PHP 8.3. E superior também funciona, tá? Então, aqui, ó. Classe Pager, Help, compaginação de resultado compatível com PHP 8.3 e PSR2 de tipagem forte. Então, todas as classes vão estar dentro dessa função, tá? A classe TSO também, olha só. E a Session, Update, Upload também aqui, ela agora, esse sistema ele aceita upload de vídeo e upload WebP e ele aceita fazer upload de vídeo direto dentro de artigos e página de forma nativa também, se caso eu quiser validar e subir um vídeo direto numa página, né, para mim conseguir usar um autoplay, essas coisas assim. Aqui a gente tem a view ela tem a template, que ela vai consumir o template, né? A gente tem dois métodos aqui, que é o setTemplate e o normalizeValue e o getTemplate. Isso, né? Tem o getTemplate, ele carrega um template HTML e seta o template, né? E mostra o template. Daí o normalizeValue aqui, ele valida se o que está sendo passado para ele, né, ele é um array de fato, né, e se esse array é mixado, ele vai ver se ele é escalar, ou se ele é um objeto e vai retornar. Então é uma questão de segurança ali também. Esse config aqui então ficou esse externo que ficou aqui, né? Ele na verdade ele só replica para o outro lá dentro, tá? Então dá até para excluir ele. Então eu mantive na época enquanto estava debugando, né? Mas ele rola porque se eu tivesse instanciando esse cara aqui, ele vai puxar para o outro. Se tivesse em algum lugar do sistema, né, ainda puxando esse config que a gente tinha dois configs e não tinha lógica nenhuma ter dois configs. Então aqui tem dois, mas tu vê, ele vai referenciar lá pro dir, para esse dir, para o config e para esse bootstrap aqui, né? Para esse bootstrap aqui que vai consumir o config loader, que é esse que tá aqui. Então é uma questão de compatibilidade. Depois que ajustar, conforme tu vai migrando o teu sistema, depois tu pode excluir ele no final, né? Não faz nem sentido ele ficar os dois ali. Então a pasta app é a que teve mais mudanças. A CDN daí vai ter tudo aqui os wide, que isso aqui aqui eu não atualizei no caso aqui nem tem e-commerce, tá? Então o e-commerce não foi atualizado e não foi atualizado também a questão dos gateways de pagamento, essas coisas aí. Então aqui eu tenho o wide que tem acessibilidade, aquele que faz toda aquela questão de acessibilidade de libras e aquela questão de baixo contraste, alto contraste. O account aqui foi modificado, então provavelmente aqui tá tudo modificado, tem até uns accounts min aqui sobrando que dá para deletar. Mas depois eu dou uma limpadinha antes de entregar para vocês, se dar uma revisada se tem algum aqui. Aqui então tá todos os widgets, né? O imob também eu não atualizei, o share está atualizado, daí share, o slide também, hello bar também. Então o que não foi atualizado aqui foi só o imob mesmo, que nesse sistema não utilizava. Mas também não é difícil de fazer, tá? Depois olhando um que já está pronto ali, então o cron job está aqui. Ele vai ver se essa função existe e carrega o autoload.
Então acho que nesse sistema não tem nada de cron job, então não está nem ativo isso daqui. Então aqui eu tenho algumas outras classes de JS, tenho JS PDF para converter em PDF a página, Mask Input, Text Control aqui, que é algo que é nativo meu também, que ele linka nos formulários para questão de capitalizar o formulário e trocar as expressões aqui e tal. Então o admin continuou praticamente igual também, então a gente tem o Ajax, tá a mesma estrutura, mas também tudo tipado, né? Tudo usando namespace e tudo funcionando direitinho aqui. Essa questão dessas barras que vem antes da session aqui é uma questão de segurança essa também, mas não é obrigatório. Se tu tirar de um, o próprio IDE vai atualizar para todos. Então foi algo que eu coloquei de forma dinâmica, foi colocado em algum dos... Porque como é que eu fui atualizando? Eu fui rodando o Hector, fui rodando os sistemas de compatibilidade e muita coisa ele ia ajustando para mim o código, né? E aí algumas coisas ficaram, tipo, mas isso não muda nada, tá? Isso aqui é só uma questão de... o namespace, o que quer dizer só a barra, tá? Que é o namespace default, ou seja, é uma função nativa. Então, isso aqui quer dizer que está dentro da PSR, mas se não colocasse ele funcionaria igual. Não muda muito isso. Então os Ajax aqui manteve tudo igual. Aqui então, como eu falei, tem esses módulos, thank you page, landing page. E aqui a questão de template também não mudou. Mudou só a forma de consumir eles, né? Então aqui então upload, load e-mail logo. Então ele vai pegar o logo que foi colocado lá no mail, né? No upload mail, na pasta para colocar no e-mail, né? Então, esses aqui que estavam nativos aqui eu mantive dessa forma, tá? E alguns outros estão no padrão já, nesse novo padrão de HTML 100% separado do PHP. Então, esses aqui que já eram da aplicação, para não mexer tanto, eu deixei como estava. Então, dashboard index, new pass, a dashboard também, se a gente for olhar aqui, ó. Então aqui até está ativado o remover depois de atualizar, então aqui é só dar um / na frente também aqui. Mas se eu quiser ver os erros todos debugando no sistema, eu posso deixar habilitado esses need setter display error aqui. Aqui eu posso habilitar direto no PHP INI também, em geral, para todo mundo, tá? Então, por que eu coloquei assim? Porque às vezes eu queria ver erro só em um lugar, queria ver para não disparar erro em tudo que é lugar, eu ia fazendo por etapas. Então aqui ele vai ter um vendor autoload e a cron job aqui, e o cron job na verdade ele só recarrega o autoload, no caso porque o cron job não tem nada, né? Mas se tivesse a gente carregaria aqui para executar alguma ação extra, né? Namespace e aí segue o baile aqui. Então eu acho que a questão de essa pasta bin aqui, então aquilo que eu comentei com vocês é só para gerar regenerate constant stubs, né? Que vai gerar a máscara de constantes lá. Porque agora não tem mais aquele mundaréu de constantes dentro do config, mas ele está de uma forma mais segura, né? Ele continua tratando da mesma forma. Para não ficar muito longo esse vídeo também, aqui a pasta de cache, ela é criada pelo Glide, né? Então eu tenho aqui ainda o team old, né? Eu lembro que a gente tinha um team thumb que a gente usava para gerar as thumbs. Só que isso aqui era pesado, defasado pra caramba, né? Já estava ali há muito tempo e não funcionava com WebP. Então tinha esse problema com alguns padrões de imagem mais recentes. Então agora eu mantive o arquivo com o mesmo nome, né? Só que agora ele está consumindo a Glide. E aí aqui tem tudo certinho como que funciona a Glide, né? Que ela utiliza, né? Da vendor, é da League Fly System. E aqui é onde eu tenho o root, né? A origem das imagens, a cache local onde ele fica. Se eu quiser trocar o local da cache, eu posso trocar, né? Então aqui ela está uma cache geral, que é essa aqui, mas eu posso gerar uma cache local também, tipo, em cada pasta diferente. Eu prefiro deixar uma cache única e deixar tudo ali, né? Sistemas de arquivos, daí aqui tem a questão do fit, crop. Depois também, se quiserem ir mais além, né, dá uma lida na documentação da Glide aí. Mas ela tem essa função de crop, max, fill, contain. E
E por default a gente usa o fit. Ou eu consigo passar isso na imagem, né? Quando a gente monta eu chamo o team, né, para a imagem, eu consigo dizer se eu quero que ela corte, que ela recorte ou que ela contenha o objeto inteiro que ela está inserida. Então tu tem como passar isso como um último parâmetro lá, que no team thumb antigo não tinha isso, só passava o tamanho, né? A altura e largura e não conseguia passar um outro. Até conseguia, eu acho, só que isso não era tratado no WC, né? Então, aqui fica a cache. Então aqui tá como é que ele separa aqui o admin, tudo que for cache das imagens do admin. Então o que ela tem aqui? O no avatar, themes e uploads também ela tem toda a estrutura de pasta. Então aqui é a cache, ela fica guardadinha a cache no sistema. Então já com as thumbs recortadinhas, tudo no tamanho certo, isso otimiza muito o sistema. Aqui uma questão de testes, helpers, bootstrap. Eu acho que aqui é só um teste do PHP Unite que eu fiz e pode escolher essa pasta também. Themes, aqui nesse caso o tema que eu estou lendo aqui é de um cliente meu, esse é um tema Trave, eu desenvolvi esse tema, né? Posso enviar ele junto, vou dar uma descaracterizada nele no caso ali, sobre questão de cores e logos, essas coisas, tá? Mas se for o caso, se quiserem o tema, senão o tema também vocês vão conseguir adaptar tranquilinho no sistema de vocês. Então aqui eu tenho algumas peculiaridades desse sistema, porque a gente tem aqui uma ouvidoria, tem toda a parte de Ajax no front também. Então, assets, o sistema é bem tranquilo aqui, os CSS, os presets, está tudo aqui, as images que são nativas do sistema. E aqui está tudo separadinho os arquivos como é, o 404, artigos, também aqui a gente está vendo já front, né? Está no tema. Tudo dentro da PSR, tá, galera? Tudo já com namespace, tudo certinho, tudo respondendo para onde tem que responder. Isso daqui é padrão novo também. Isso daqui é uma nova forma de ternária, né? Tu vê que aqui até tá acusando um errinho, mas esse é um erro da IDE. Se eu fizesse ela, no caso aqui, quando é um array aqui, eu não sei porque a IDE reclama, tá? Mas eu poderia fazer de que forma? Isso aqui, acho que está bem claro aqui, né? Mas isso aqui seria equivalente a eu fazer tipo isso. E daí o erro some, tá? Então, ó, se não existir, aliás, aqui então ele vai validar, né? Se existir o URL na posição 1, então receba. Se não, receba nada. Mas isso aqui é uma versão ainda mais encurtada dessa aqui, que já é uma ternária curta, né? Porque ele já não usa o segundo parâmetro como referência, né? Então isso daqui já é, não sei de qual versão, mas acho que é PHP 8.3 já. Então já vai estar mais ou menos tudo o que tiver de mais moderno, assim, que deu para adaptar no WC, seja assim, a gente não mudou a estrutura do sistema, entendeu? Então não foi criado um novo sistema, e sim pegado o que a gente tinha e deixado ele compatível com 8.3 e dentro das PSR. Isso é o que foi feito, tá? Até para poder facilitar a vida da galera aí, dos irmãos aí que tem o PHP e o WC para atualizar, porque senão ia ficar muito complexo de fazer uma atualização se eu tivesse mudado toda a estrutura do sistema. O que daria para ter feito, na verdade, né? Mas eu, como tenho vários sistemas, como eu atualizei, eu tenho bastante cliente ainda com WC, ainda, alguns que eu nem atualizei ainda. E o meu próximo objetivo agora também é atualizar a plataforma de e-commerce ali, daí dar uma ajustada nela, assim, daí não vou deixar tão compatível assim, porque eu acho que ela tem que ser independente do WC, que eu não... mas aí é um outro projeto ali, que eu vou atualizar agora pro ano que vem. Que eu tenho algumas plataformas de e-commerce também rodando e não atualizei elas ainda. Tá ainda rodando no 7.4 ainda, por ali. Por causa da questão da integração com os gateways de pagamento, né? Então, ela ali é mais trabalhoso um pouco de fazer. Então, aqui vai ter os módulos do front, né? Então, aqui não tem mistério, né? Eu acho que aqui tu vai ver que está tudo tipado e aqui está consumindo aquele slide que está vindo lá do widgets lá, né? Que é esse slide que é o que roda aqui, né? Esse carinha aqui. Então ele já é nativo da ferramenta. Então acho que do tema não tem muito mistério, ele seguiu a mesma lógica, tá?
Então tem a pastinha inc aqui com a mesma ideia de estrutura, com pedaços de arquivos, né? Daí aqui vocês percebem que agora está usando claro que aqui não é não que seja obrigatório você usar, mas estou vendo aqui que tem curiosities, tá? Curiosidades. Aí então a gente está usando aqui a read e a view. Então ele está fazendo uma consulta e está usando a view para entregar, mostrar em tela. Daí então ele vai fazer um xread na tabela. Se obteve resultados, então ele vai ter aqui aqui o cur aqui seria não é de curiosidades, tá? Então é o que vem da tabela. Já está sendo tratado aqui. Então ele está sendo tratado porque você está implementando parte de URL aqui. E a gente chama view, new view e passa o diretório do template. O diretório daí no caso aqui ele está no TPL aqui, ó, template. TPL e qual é o template? Curiosidades. Curiosities. Aqui vai ter o curiosities.html aqui. Então aqui tá. Então aí ele já vai fazer toda a substituição. Então alguns, então caso forem fazer novos sistemas, o ideal é que fizesse tudo dessa forma aqui, tá? Então como esse sistema também eu só atualizei, aqui tá dando algum alerta de alguma coisa, mas é por causa que tá dentro, eu tô passando o cur cover aqui dentro de um style, né? Por isso que ele tá dando esse alerta, mas é só da ideia, não é um erro. Então aqui o template e aqui o curiosities, como é que seria o arquivo sem PHP misturado com HTML, né? Ele consome o template HTML que está ali. A ideia é que assim, os próximos sistemas que forem fazer façam dessa forma, separa 100% do HTML, daí vai ficar bem direitinho o projeto de vocês. Em JS aqui então LP, aqui é um módulo de landing page, né? Aqui tem outros templates também de e-mail, por exemplo, também tudo no mesmo sistema. Então consome o que está entre double mustache aqui, né? O que está entre aqui vai ser substituído, né? Então tá aqui o HTML quando tiver que enviar um e-mail. Depois eu só vou dar uma limpada em algumas coisas de cliente que ficou ali. E se caso quiserem o tema, né? Senão dá para deixar sem o tema. A pasta uploads, então ela reflete a cache, né? Ou seja, o cache reflete uploads, né? Vai estar tudo aqui dentro o que tem de imagens de arquivo. Essa var aqui não é relevante. Esse aqui era só o cache do PHP Stan. Esse PHP Stan aqui é PHP Standard Recommendation, é para questão de PSR, para validar a PSR, então ele dava um resultado da cache. Ele faz uma varredura em todo o sistema para ver a questão de versão, né? E se está dentro das PCR, se está tudo válido. Ele vai validar cada coisinha que tem que validar. Então isso aqui vai ser excluído. E a vendor, a gente tem aqui dentro da pasta vendor a lig, a phpMiler. E aqui então, aqui a gente pode ver aqui no composer.json o que tá, né? Então, localhost que tá, foi migrado para 8.3. E aqui as bibliotecas que a gente está consumindo. A Glide, que é o nosso novo TeamTump, phpMiler, já com a versão 6.10 phpMiler, .env, que essa .env nem é tão essencial, mas eu preferi usar ela para consumir o .env, PHP 8.3, e isso aqui é extensão FileInfo, nem precisaria ter. Então eu acho que é isso, tá, pessoal, assim que a gente tem aqui de um meio a grosso modo, né? Claro que quando for testar tudo, o ideal é colocar aqui, rodar tudo esses lint, teste, PHP-CS. Não, isso daqui no caso, se fosse atualizar os módulos de vocês, tá? Você instala isso daqui e daí tu pode colocar aqui, ó, por exemplo, no lint aqui. O lint vai ver o que ele vê. Se tem algum erro de sintaxe, né, que não seja compatível com o PHP 8.3. Ele pode escolher as pastas que tu quer que ele varra, né? Então, ele vai pegar, tu vai escolher a versão do PHP aqui, né, que tu tá rodando, né? No caso aqui eu rodo pelo Homebrew, então por isso que eu tô apontando já para a versão do PHP que eu quero testar a compatibilidade. 8.3, bin, PHP, e ele vai executar. No caso aqui, agora não tá funcionando, né, mas seria só eu digitar aqui PHP lint e aí ele executa, porque
um alias, na verdade, aqui, né? Um script, né? Eu fiz um atalho, lint, para ele executar toda essa linha aqui, né? Então ele vai pegar e vai rodar o PHP aqui, vai rodar esse paralelo lint aqui para ver se está tudo em ordem. Aqui para rodar teste unitário, para rodar esse CS aqui esqueci o nome quer dizer aqui, o CBF também, tudo é questão de compatibilidade, né? Se está de acordo com o Standard PSR12. Aí você vai rodar esse comando aqui, ele vai dizer se o teu sistema está de acordo com o PSR12, se não tiver, ele vai te dar uma lista do que tu precisa arrumar, tá? E por aí vai. Então, aí vai ter configurações aqui do PHP-CS, né, que tu precisa configurar, o que tu quer varrer ou não, né. Aqui o PHP, esse StanNel também, aqui também é o nível de rigor do Leva, né, de compatibilidade. Então, tu começa no 0 e vai até o 9, né. Então, eu cheguei no nível 9, que é o nível mais alto do sistema. Então, o alvo da versão era o PHP 8.3. Então, era para ignorar erros desconhecidos, ajustar o projeto conforme... E aí ele ia me dando o que eu precisava mudar para ficar de acordo com o PSR. Então, o projeto está tudo prontinho. Vou dar só uma mostradinha aqui, para não ficar muito extenso o vídeo. Então, o que a gente tem aqui é a parte de processos, é só como é que é? Tudo tem a questão de colocar ícone e imagem, né? E aquela helper lá que eu te falei do switch on-off, é isso daqui, né? Se tá on-off, aquele botãozinho que a gente tinha publicar aqui, né? E ele aceita ter uma legenda ou não ter a legenda. Então aqui também já está atualizadinho para compartilhar no Excel, compartilhar por mensagem, compartilhar por WhatsApp. Aqui também tem uma questão de cartões tipo Linktree aqui, então dá deixa eu ver por que não. Tá, não sei por que aquele ali específico não foi. Mas seria um Linktree individual, tipo o cartão de visita de cada funcionário, por exemplo, né? Tu pode cadastrar o funcionário e ele vai ter um cartão de visita. E no cartão de visita vai ter um QR Code que leva para cá. Daí ele consegue enviar mensagem pelo WhatsApp, visitar o site, conhecer a empresa, solicitar orçamento, solicitar catálogo. Ou como chegar, por exemplo. Então, certificações, é só um negócio para certificados. Base de leads. Aqui então a gente tem as landing pages. E aí então as landing pages, daí como é que elas são dessa forma. Tu pode cadastrar, dá para mudar layout também, né? Ela é totalmente personalizável pelo próprio editor. Vou pegar essa daqui mesmo. Então quando você clica aqui em cores aqui, clica ali, ele já abre para tu escolher a cor. Digita aqui as cores do formulário também, então monta tudo por aqui. Se está ativo ou não, atualiza. A thumb, se vai ter thumb ou não. E esse é um modelo só, daí depois dá para criar outros modelos de HTML. Né? Pode replicar ela, pode ver no site. E depois tem as thank you page também. Então a landing page, depois ela vai converter, vai cair numa TP. Por exemplo, que vai ser tipo isso daqui, a pessoa vai clicar em baixar o e-book. E aí já vai ter o e-book prontinho para download. Materiais, então ele é aqueles materiais que vão estar, por exemplo, clica aqui. Então se é e-book, se é certificado, se é catálogo, né? E aí tu vai cadastrando tua biblioteca de materiais aqui e tem como fazer nativo pela própria ferramenta a questão de... E aí vai ter aqui a questão de base de leads, né? Fica aqui, ó, o que ele baixou, quando que ele baixou, e dá para fazer o download daí desses leads ou inserir um novo lead, por exemplo, se você inserir um lead com cadastro manual. Então posso fazer o download. Depoimentos, parceiros é um dos partners ali. Módulozinho, esse site é bem simplesinho. Aqui está a questão dos vídeos do YouTube que eu tinha comentado com vocês, a questão de adicionar o vídeo, né? Tu adiciona aqui, data opcional, e aqui o link, qual é o URL completo do vídeo. Se não tem thumb, ele vai puxar a thumb lá por aquela classe que a gente viu, né? Slides, o mesmo esquema dos slides, está um pouquinho diferente aqui porque tem essa questão de ativar texto ou não, né? Então ó, tem o tamanho mobile, tablet, desktop. E se eu quero colocar headline ou não, né? Aqui, ó, se tá verdinho ele tá, ó, escolha quais itens aparecem por cima da imagem, então posso botar a imagem de fundo aqui. E os textos que eu escrever aqui vão aparecer por cima da imagem, questão das páginas.
Suporte, aqui eu coloquei um íconezinho de suporte também que já chama direto no WhatsApp. Pelo nome do site do cliente, ele vai pegar o site direto da Constante. Aqui nas configurações também não modifiquei praticamente nada. Aqui também ainda funciona essa questão do reset aqui, né? Se eu der o reset aqui, tudo certinho. Então, é isso, tá, pessoal? Para não ficar muito extenso. O que eu tenho para entregar aqui tem um errinho. Get mounts. Ó, tá chamando uma function aqui que não estou utilizando mais. Que eu tenho que chamar pela check, né? Essa função agora está lá dentro da check. Então esse é um alerta ali, já vou ajustar isso dali. E aqui tá o blog também, tá bem completinho. Essa questão de tudo funcionando direitinho. Aí qualquer dúvida também pode chamar ali no grupo, ali se tiverem alguma dúvida em relação a isso daqui também. Já pro ano que vem eu vou atualizar para 8.5, já logo mais pro início do ano, ali não sei exatamente quando que eu vou conseguir concluir, mas pelo que eu vi a compatibilidade já está bem ok, porque eu testei na 8.4 ponto alguma coisa e não teve nenhum alerta. Então eu acho que a atualização do 8.5 não veio nada tão de compatibilidade que não vai funcionar, né? Depreciação, por exemplo, do 8.3 para 8.5 não tem deprect, eu acho. É só algumas novidades. Então é isso.